Bom dia. Sexta-feira. E sexta-feira é o dia em que nós introduzimos o Evangelho do domingo. Vocês lembram qual é o Evangelho do domingo? É João 20, lá no episódio onde Jesus aparece aos seus discípulos depois da sua ressurreição. João 20, 19 a 31. Mas antes disso, eu gostaria de relembrar a todos as leituras que nós tivemos durante a semana. Lembram a primeira leitura do Salmo, que foi a introdução para o tema desta semana, do próximo domingo? Foi aquele aonde o salmista convoca todas as criaturas para louvar a Deus. Desde os animais até os seres celestiais, mas principalmente o ser humano, o homem, principalmente o cristão. Porque além de ser criado por Deus, ele também foi salvo por Deus. Bem, este foi o salmo, foi a introdução, era o grande aleluia, louvai ao Senhor. A segunda leitura que nós tivemos durante a semana foi a de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29 a 42, aonde nós encontramos os apóstolos sendo perseguidos pela igreja e pelo governo romano de então. Foram perseguidos terrivelmente. Mas, de uma certa maneira, os discípulos eles se sentiam honrados em serem perseguidos. E aí eu fiz a pergunta, será que eles estavam alegres em sofrer? Não. Eles, de acordo com o próprio texto, eles disseram que importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E eles se retiraram do sinédrio, onde eles foram julgados, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E então, lembra de que quando você testemunha, você também muitas vezes é afrontado, mas vale a pena louvar a Deus. Esse foi o grande tema dos apóstolos. E depois, quando nós lemos a epístola para o próximo domingo, que se encontra em 1 Pedro 1, 3 a 9, o apóstolo Pedro ele lembra três coisas: compaixão, misericórdia e esperança. E ele diz, tudo isso se torna nosso pela fé em Jesus Cristo. Nós também ressuscitamos para uma nova vida, onde nós recebemos esses dons, compaixão, misericórdia e então também junto com isso uma viva esperança. E o Santo Evangelho para o próximo domingo, que quero introduzir, ele tem dois textos. O primeiro texto é aquele texto onde os discípulos estavam reunidos no primeiro domingo, depois da ressurreição de Jesus, e aí então lá estavam os apóstolos com medo, trancados a sete chaves, e não sabiam o que fazer com a vida deles. Eles perderam toda a esperança porque Jesus não estava com eles. E aí Jesus se colocou no meio deles e disse, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E Jesus deu para todos os discípulos essa grande missão, a missão de paz. Essa também é a sua e a minha missão. De nesse mundo conturbado, cheio de medo, onde as pessoas estão trancadas em casa, de nós levarmos esta mensagem de paz e de esperança. A viva esperança por causa da ressurreição de Jesus. Tenham todos um fim de semana muito abençoado.